Olá, pessoal. Estamos aqui para a nossa última aula. Agradeço a atenção de vocês. Temos aqui alguns exercícios que nós pretendemos discutir e resolver. O primeiro deles é este. Dado esses três pontos A, B e C, A, 1, 2, B, 3, 4 e C, 5, 7, perguntamos, será que eles são vértices de um triângulo retângulo? Então, façamos o seguinte. Vamos primeiro a um desenho. Vamos chamar esse lado aqui de A. Desculpa. Vamos chamar esse lado aqui de A. Lado A. Vou chamar esse lado aqui de B. E vou chamar esse lado aqui de C. Se esse triângulo nós dissermos que ele é retângulo, então vale o teorema de Pitágoras, ou seja, aonde A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Convém observar que se vale uma relação desta, o A é maior do que B e o A é maior do que C. Então, façamos o seguinte, vejamos quem nós vamos chamar de A, B e C. O A deve ser o lado maior, B e C os lados menores. Portanto, vamos partir para o seguinte. Vamos calcular aqui, inicialmente, a distância do ponto A até o ponto B. Essa distância, lembra da fórmula da distância, né? Isso aqui é a raiz quadrada de quem? De 1 menos 3 ao quadrado, mais 2 menos 4 ao quadrado, e isso daqui é igual a raiz quadrada de 1 menos 3, 2 ao quadrado, 4, mais 2 menos 4, menos 2 ao quadrado, 4, e isso daqui é igual a raiz quadrada de 8. Vamos calcular o comprimento de outro lado. Vamos calcular aqui a distância de A até C. Isso daqui será a raiz quadrada de quem? De A até C. De 1 menos 5 ao quadrado, mais 2 menos 7 ao quadrado, e isso daqui é igual a raiz quadrada de 1 menos 5, 4 ao quadrado, 16, mais 2 menos 7, 5 ao quadrado, 25. E isso daqui é igual a raiz quadrada de
41. Finalmente, a distância de B até C é igual a raiz quadrada de 3 menos 5 ao quadrado mais 4 menos 7 ao quadrado e isso daqui será igual a raiz quadrada 3 menos 5, 2 ao quadrado, 4, mais 4 menos 7, menos 3 ao quadrado, 9. E isso daqui é igual a raiz quadrada de 13. Tentando adaptar esses valores, né, ao nosso suposto triângulo retângulo, o lado maior, então, nós vamos chamar de A. Então, esse daqui deve ser o A. Tá? Este deve ser o lado A. Esse daqui eu vou chamar de B. E este daqui eu vou chamar de C. Então, vejamos se esta relação se verifica. Ou seja, isso daqui, ó, quero verificar se A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Se for verdade, isso equivaleria a quem? Isso equivaleria a quem é o A? Raiz quadrada de 41. Raiz quadrada de 41 ao quadrado é igual a 41. Igual a B ao quadrado é igual a 8, mais C ao quadrado igual a 13, e 8 mais 13, isso aqui é igual a 21. Portanto, 41 não é igual a 21, e, portanto, o triângulo não é retângulo. Ok? Vamos agora a um próximo exercício. Determinar a reta paralela à reta 3x mais 4y mais 12 igual a 0 e que passe pelo ponto 1, 5. Antes de nós atacarmos esse problema, gostaria de fazer uma observação que considero que seja interessante para todos nós. Observe o seguinte, vamos considerar aqui duas retas. Vamos chamar aqui de S a reta A1x mais B1y mais C1 igual a 0. E uma reta T A2x mais B2y mais C2 igual a 0. Nós vimos que S é paralela a T, e paralela a T sem evitar que seja coincidentes, hein? C e somente C, tá? C e somente C, valer a seguinte relação. Se A1 vezes B2 for igual a A2 vezes B1. Ou, em outras palavras, se esta diferença for igual a 0. Mas note o seguinte, que isto, né, ou seja, isso aqui é a mesma coisa que isto é o mesmo, é a mesma coisa que nós falássemos isso, né, que A1, B2 menos A2, B1 igual a 0. Mas note que este número aqui é exatamente o
determinante, isto é o determinante da seguinte matriz: A1, B1, A2, B2, e esse determinante é A1, B2, né? Isso aqui é um 2, gente, tá? É um 2. Menos A2, B1. E se isso daqui é igual a zero, significa dizer que esta matriz aqui é tal que as suas linhas são proporcionais, ou seja, existe um lambda pertencente aos reais, tal que lambda que multiplica a linha A1, B1, dá exatamente a linha A2, B2. E observe um detalhe: como o A2 e o B2 não podem ser simultaneamente nulos, isso implica que este lambda é diferente de zero. Ou seja, existe um lambda pertencente aos reais diferente de zero, tal que isso aconteça. Portanto, gente, se nós multiplicarmos a equação da reta S por lambda, nós obteríamos o seguinte, ó. A reta S também poderia ser escrita da seguinte forma: A2x mais B2y mais. Olha, por que virou A2? Porque nós multiplicamos lambda vezes A1, virou A2. Lambda vezes B1 virou B2. Agora, lambda vezes C1, nós não estamos dizendo que vire C2. Então, deixamos aqui como sendo lambda vezes C1 igual a zero. E a reta T, vamos mantê-la. Ela é A2x mais B2y mais C2 igual a zero. Portanto, se lambda C1 for igual a C2, isso implica que a reta S ela é exatamente a reta T. E quando nós dizemos que as retas são, nós estamos dizendo que as retas são coincidentes, tá? As retas são coincidentes, tá certo? Ou melhor dizendo, né, vamos dizer assim, as retas no caso, as retas são iguais, certo? As retas são iguais. Prosseguindo, se por acaso o SC1 for diferente de C2, então, nesse caso, S é paralela a T, porém, S é diferente de T. Ou seja, são paralelas mesmo, sem serem coincidentes. Então, desta forma, nós podemos escrever o feixe de todas as retas paralelas a S e a T. Então, o feixe de todas as retas paralelas a S e a T seria da seguinte forma: seria um A2x mais B2y mais um M aqui, qualquer igual a zero, onde M seja qualquer número real, tá? Seja qualquer número real. Isso é o conjunto de todas as retas paralelas. Portanto, voltando ao nosso problema, se nós queremos encontrar uma reta paralela a 3x mais 4y mais 12 igual a zero, e que passe pelo ponto 1, 5,
bastaríamos pegar o feixe de todas as retas paralelas a essa daqui e procurarmos aquela pelo qual o ponto 1,5 passa. O que nós podemos fazer, então? Então, o feixe de todas as retas paralelas seria quem? 3x, né? A nossa, voltando aqui um pouquinho, é 3x mais 4y mais 12. Então, aqui eu ficaria com 3x, ficaria com 3x mais 4y mais m igual a 0. O que isso aqui seria? O conjunto, que isso define, né? O conjunto de todas as retas paralelas, tá? Esse é o conjunto de todas as retas que são paralelas com 3x mais 4y mais 12 lá igual a 0. Agora nós queremos aquela que o P de coordenadas 1,5 pertença. Então, vamos determinar um M tal que o ponto 1,5 passe exatamente por essa reta. Isso implicaria no quê? Explicaria que 3 vezes 1 mais 4 vezes 5 mais M, nós queremos que isso aqui seja 0. Portanto, o M que nós temos que escolher, 4 vezes 5, 20, com 3, 23, mais M igual a 0, implicaria que o M seria igual a menos 23. E, portanto, a reta que nós procuramos é a reta 3x mais 4y menos 23 igual a 0. Esta é a resposta do nosso problema. Ok? Vamos para o próximo exercício. O próximo exercício nosso é esse daqui. Observação sobre a equação da reta que passa por 2 pontos distintos. Os pontos aqui, para escrever um pouquinho melhor, né? Não sei se essa notação está muito clara para vocês, mas aqui o ponto A é o ponto de coordenadas x índice 1, y índice 1. E o ponto B é o ponto de coordenadas x índice 2, y índice 2. Gostaria de recordar com vocês um detalhezinho que era o seguinte. A reta R, que passa pelo ponto A e B, são pontos distintos. No caso particular, se o x1 for diferente do x2, vocês lembram que a equação da reta era dada da seguinte forma. Era y menos y1 igual a y2 menos y1 sobre x2 menos x1. Vamos caprichar um pouquinho mais, né? Ficou muito bem feito, não. Sobre x2 menos x1, que multiplica x menos x1. Por que nós fizemos esta restrição? Porque x2 menos x1 está no numerador. Então, sugiro o seguinte, para que nós não tenhamos que fazer esta restrição, consideremos, então, esta equação. Vamos considerar aqui a seguinte equação. x2 menos x1 vezes y menos y1 igual a y2 menos y1, que multiplica x menos x1. Esta é a equação da reta que passa sempre por 2 pontos distintos, independentemente de qualquer restrição que a gente venha a fazer, a não ser o quê? O fato que nós sempre teremos que ter em mente é que o ponto A é diferente do ponto B. Só isso. Se A é diferente de B, significa que ou x2 é diferente de x1,
ou y2 é diferente de y1. Se x2 for igual a x1, então necessariamente y2 é diferente de y1, né? Ó, vamos deixar até aqui registrado, olha, se o x2 for igual a x1, esse pedaço aqui é zero. Portanto, isso vai implicar que a equação da nossa reta é x igual a x1, que era aquela reta vertical. Lembra? Era se, tá? E se o y2 for igual a y1, então se o y2 for igual a y1, então a equação da nossa reta se torna y igual a y1. Ou seja, é uma reta paralela ao eixo do x. Então, esta era a observação que eu gostaria de fazer com vocês. Vamos mais a um próximo exercício. Próximo e último exercício. Dada a reta 3x mais 4y mais 12 igual a zero, encontrar a reta S perpendicular a R e que passe pelo ponto P de coordenadas 1, 5. Bom, qual é a condição para que duas retas sejam perpendiculares? Apesar dessa daqui estar escrita na sua forma geral, vamos escrevê-la na sua forma reduzida, tá? Então, primeiro vamos passar a reta R para a sua forma reduzida. Passar para a forma reduzida, nós teremos o seguinte, ó, o 3x mais 4y mais 12 igual a zero, equivale a dizer que 4y é igual a menos 3x menos 12, onde podemos afirmar que o y é igual a menos 3 sobre 4 x e menos 3. Portanto, o coeficiente angular desta reta é menos 3 quartos. Portanto, o coeficiente angular, esse daqui é o coeficiente angular, né? Este é o coeficiente angular de quem? Da reta R. Se nós chamarmos de S, se nós indicarmos por S a reta perpendicular a T, e se chamarmos de M2 o coeficiente angular de S, nós temos a seguinte relação, né? Que M1 vezes M2, isso aqui é igual a menos 1, o que implica que M2 é igual a menos 1 sobre o M1. E isso daqui, o inverso disso aqui é 4 terços. Com esse menos aqui, passará a ser mais, e, portanto, nós teremos aqui 4 terços. Portanto, vamos escrever agora o feixe de todas as retas perpendiculares à reta dada. Bom, perpendiculares à reta dada, nós temos este feixe de retas aqui, né? Que seria y igual, seria o M2, né? Será M2 vezes x mais um N2, que no nosso caso será 4 terços de x mais N2. Agora, o que nós queremos? Queremos que o ponto P dê coordenadas. Falhazinha. Queremos que o ponto P dê coordenadas 1, 5. Esta reta aqui é a reta S, gente, tá? Essa é a reta S. Eu quero que isso aqui pertença à reta S. Portanto, queremos que 5 seja
igual a 4/3 multiplicado por 1 mais n índice 2. O que isso equivale a dizer que o N2 é igual a 5 menos 4/3. E, portanto, 5 menos 4/3. E, portanto, o N2 é igual a 3 vezes 5, 15, tira 4, dão 11. Isso daqui é igual a 11/3. Portanto, a equação que nós procuramos, a equação da reta que nós procuramos é esta. O y é igual a 4/3 de x, 4/3 de x mais 11 mais 11/3. Conferindo, olha, se você fizer x igual a 1, vou ficar com 4/3 mais 11/3, 15/3, que é 5, que bate com esse 5 que nós temos aqui. Bom, gente, era isto que eu gostaria de mostrar para vocês. Agradeço muito a atenção. Até uma próxima ACIEP, se Deus quiser. Daqui para frente, o meu colega, professor Olímpio, continuará. Então, até mais.